Tiago 1, verso 2, 3 e 4 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Por que eu tenho me demorado nesta palavra acerca da provação? Porque nós temos a tendência de esquecer a palavra. Lembra que nós, há um domingo passado, ou numa mensagem anterior, falamos sobre Jesus caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. E das mulheres, em plena Páscoa, né? Nós trouxemos essa palavra no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, de que as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Foram lá para levar talvez um perfume, para ajeitar o corpo. Elas não esperavam que Jesus tivesse ressuscitado. E quando elas chegaram lá e não encontraram o corpo, elas se espantaram, ficaram preocupadas se havia sido roubado. Mas haviam 2 anjos lá que disseram para elas: por que vocês estão aqui? Não era para vocês estarem aqui, não? Elas falaram: mas o meu Senhor, cadê o corpo dele? Mas ele não havia dito para vocês que ele ia sofrer tudo que ele sofreu, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar? Aí a Bíblia diz que elas se lembraram da palavra do Senhor. É interessante que nós temos a tendência de esquecer aquelas coisas que são importantes para a nossa vida. E por que eu estou me demorando essa talvez seja a terceira palavra acerca da provação? E nós estamos pregando num tempo em que você não está passando por provação, ou pelo menos a provação não está tão intensa a ponto de você estar gemendo, chorando. Pelo contrário, você está vivendo um bom tempo, acredito eu, e quero crer que assim seja. Mas o Senhor, Ele nos prepara antecipadamente, para que quando a coisa acontecer, nós já estamos preparados. Meu irmão, é impossível que você, no futuro, de hoje em diante, passe por uma situação difícil, que você entenda que seja uma provação, que seja uma luta na sua vida, uma adversidade, e que você não se lembre de Tiago. Isso será inadmissível, né? É como você procurando o corpo de Jesus, quando ele já havia dito que iria ressuscitar. E nós vimos também que os discípulos no caminho de Emaús estavam tristes, derrotados, e o Senhor andando do lado deles, e eles não conseguiam superar a sua tristeza, e o Senhor do lado deles, ressuscitado, aquele Senhor que havia prometido, mas eles não acreditavam nas promessas do Senhor. E o Senhor tem dito que Ele nunca nos abandona, amém? Amém. Que Ele nunca nos deixa sozinhos, mas na hora da prova é difícil lembrar disso. Por isso que o Senhor nos prepara, que é como um quartel. Nós não estamos na guerra, mas a gente não pode deixar para se preparar na guerra. Então antes dela, nós nos preparamos, e quando a guerra vem, aí nós já estamos preparados para enfrentar. E nós vimos, dentre outras coisas, Tiago falando acerca da provação, que ela é enviada ou permitida por Deus. Deus, Ele prova a todos nós. Então todos nós vamos passar por um momento de provação, de sofrimento, de doença, de coisas que vão acontecer na nossa vida, que por vezes nós vamos questionar talvez a Deus: por que, Senhor, o que está acontecendo? E é comum que o sofrimento, ele traz dor, traz tristeza, ele comumente nos leva a murmurar. E Tiago, ele vem trazer uma visão diferente para nós. Como os irmãos estão se lembrando, Tiago, ele escreveu para aqueles irmãos que estavam vivendo sofrimento, perseguição, que estavam morrendo por conta da sua fé, que haviam perdido tudo por conta da sua fé, e eles estavam questionando se valia a pena continuar crendo no Evangelho ou não. E Tiago então vai aconselhar esses irmãos que provação se passa com alegria. Então, se você está passando pela provação com tristeza, você está passando de forma antibíblica. Isso é para quem não conhece a palavra. Isso é para aquele que não tem Deus ao seu lado, como tinham os discípulos no caminho de Emaús. Eles não poderiam estar passando por aquela provação tristes. Eles deviam estar alegres, mas eles estavam passando de maneira antibíblica. E aqui eu digo para você, em nome de Jesus, que
provação se passa com alegria. Repete comigo, provação se passa com alegria. Por quê? Porque Deus está provando a minha e a sua fé. Meu irmão, a fé, ela é preciosa. Ela tem que ser uma fé que vale a pena. Por isso, a provação, ela vem para testar essa fé que eu e você temos. Quantas pessoas que têm uma fé que não vale a pena? Quantas pessoas têm uma fé fraca, que no primeiro problema ela sai da igreja ou abandona Deus? Ora, essa pessoa Deus não vai usar. Deus ele não usa e não conta com pessoas que têm uma fé fraca. Por quê? Porque na hora de enfrentar os gigantes, essa pessoa vai tremer e vai trazer um mau testemunho acerca deste Deus. Mas quando a nossa fé é provada e nós vencemos a provação, como Abraão venceu a provação que Deus trouxe para a vida dele, aí essa pessoa se torna mais madura, sabe? Uma pessoa madura que Deus sabe que pode contar com ela, que Deus sabe que pode vir a circunstância que for, ela não vai abandonar a fé. Pensa num Jó, perdendo filhos, perdendo seus bens e patrimônios, perdendo a sua saúde e continuando firme com Deus. Pense em você agora, quando Deus toca num filho seu e você já quer abandonar a fé e a igreja. Pense quando alguma coisa acontece, um relacionamento que se estranha dentro da igreja, uma palavra dura que é dada, e você, não dá mais para mim continuar seguindo. Um namorado que te abandona, um marido que te deixa, uma esposa que sai de casa, e você abandona a fé por conta disso. Então Deus, antes de qualquer coisa, antes de nos usar, Ele nos prova e nos testa para saber se nós temos uma fé que vale a pena. Por isso, quando nós estamos sendo provados, Tiago nos orienta, devemos passar com alegria, porque Deus quer nos usar, meu irmão. Deus quer usar a mim e a você, mas antes de usar, Ele prova. Sabe aquele arrozinho que você faz lá? Sabe, Priscila? Você está fazendo lá e tal, será que ficou bom? Eu estou com um visitante, eu quero que o meu visitante seja bem cuidado. Aí você, antes de servir, você prova. Se tiver aprovado, você vai servir. Deus também faz isso, irmão. Ele prova para saber se a nossa fé vale a pena, se a nossa fé é firme. É como aquela árvore enraigada. Sabe aquela árvore que durante muito tempo foi descendo as suas raízes, descendo as suas raízes, descendo as suas raízes, e de repente passa por um período de seca, e as outras árvores ao redor que não aprofundaram as suas raízes estão morrendo e caindo e secando, mas aquela uma árvore que desceu as suas raízes até lá nos veios de água que tem no fundo da terra, ela sobrevive e frutifica. E todos olham espantados, dizendo: mas por que todas as árvores estão morrendo ao redor e essa aqui está frondosa e frutificando? É porque ela aprofundou as suas raízes e ela consegue extrair água lá de onde as outras não conseguem. Quando nós vencemos as nossas provações, nós estamos afundando as nossas raízes. E mesmo quando o sol da vida, o deserto da vida vem sobre nós, as nossas raízes estão sendo regadas lá no fundo, nos veios da terra, porque é assim que o Senhor faz. E Ele não vai usar a mim e a você se nós não conseguirmos superar um momento difícil da vida. Meu irmão, todo mundo tem momentos difíceis na vida, mas a pergunta é: como eu tenho que sair nos testes e nas provas de Deus? A maturidade, ela vem com sofrimento. Ninguém fica maduro sem sofrer. Você pode envelhecer e ficar um bobão, um velho imaturo. Como a gente conhece muitas pessoas que têm uma idade avançada, mas são imaturos, são crianças. E você vê pessoas às vezes novas de idade, mas são pessoas experientes, amadurecidas, porque a maturidade vem com sofrimento. E o sofrimento, ele vem para extrair o melhor de nós, não o pior. Então, a pessoa que Deus vai usar é aquela que, quando sofre, é extraída dela o melhor, não as impurezas. Quando você sofre, passa por tribulação e só sai impureza, só sai coisa ruim, você se torna uma pessoa pior, significa que você não foi aprovado nos testes de Deus. Mas quando você está enfrentando um momento de tribulação, de sofrimento,
de tribulação e começa a ser extraído o melhor de você, você se torna uma pessoa ainda melhor do que era, aí sim você está passando no teste de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9 diz assim: embora sendo filho, falando acerca de Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Olha, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez que ele foi aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Essa é a regra. Mesmo o Filho de Deus não escapou do sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento o aperfeiçoou. O sofrimento o tornou obediente ao Pai. E eu termino aqui já, caminhando para o finalzinho. Você já passou por uma situação de provação, de sofrimento, que abalou de fato a sua fé no Senhor? Aprendemos com Tiago que é na provação que a perseverança cresce, que nenhuma provação dura a vida inteira, ela passa, mas é o que resta depois da provação que faz a diferença. Mesmo que nós passemos a vida inteira sofrendo, ainda que isso acontecesse, a Bíblia diz que nada do que nós passamos aqui nesses 50, 60, 80 anos se compara à glória que Ele promete aos vencedores. Amém? Amém. Então, o que importa não é se nós vamos ou não passar pela provação, é como nós vamos sair delas. Você entendeu? O que importa não é como, ou se eu vou ou não passar pela provação, mas como eu vou sair desta provação. Por isso Jesus, ele é o exemplo da fé que vence a provação, da perseverança que cresce na provação, da alegria que consegue se extrair em meio à dor. Ele conseguia discernir os acontecimentos porque ele tinha uma perspectiva correta sobre a dor. Nós não gostamos de sentir dor, nós não gostamos de sofrer, mas o sofrimento ele é importante. A dor, ela indica alguma coisa. Nós não gostamos de sentir, mas Jesus, ele sabia que a dor, o sofrimento, era só os antecedentes da glória que haveria de vir. É como aquela mulher que está grávida, esperando seu filho, e sente muitas dores e passa por tudo aquilo, mas depois ela é coroada com um filho que é colocado ali em seus braços. E ela olha para trás, pensando, puxa, mas quanta dor. Mas ao olhar para aquele bebê tão lindo, seu filho, ela diz assim, valeu a pena. Sofrer, portanto, meu irmão, é um privilégio para o cristão, porque torna ele participante dos sofrimentos de Cristo. Quando eu estou sofrendo, por ser parte do corpo de Cristo, eu estou sofrendo tanto por isso, porque eu sou parte do corpo de Cristo, e Cristo sofreu, o corpo de Cristo ainda está sofrendo nessa terra e vai sofrer. Mas eu também, por ser parte do corpo de Cristo, eu faço com que o corpo de Cristo sofra. Então, de toda forma, o sofrimento me torna participante do sofrimento de Cristo e, consequentemente, da sua glória, da glória que está esperada, prometida para aqueles que temem a Deus. Devemos, portanto, encarar, em nome de Jesus, qualquer provação pela qual estejamos passando como uma oportunidade de Deus para mim e para a sua vida. Devemos passar pela provação com alegria, com fé, com perseverança, porque quando nós passamos por ela e somos aprovados, com certeza nós somos pessoas mais maduras, estamos um passo acima, um passo melhor, um pouco à frente do que éramos antes. Estamos agora íntegros e prontos para sermos usados por Deus. Algumas pessoas que Deus passa no seu moinho, um moinho que nunca, aparentemente nunca encontra o seu fim, porque são pedras brutas que precisam ser lapidadas. Não é porque Deus não te ama, é porque Ele te ama, que Ele permite que você esteja nesse moinho, porque Ele sabe que se Ele tirar, às vezes você vai se perder. Então, lembre-se da minha palavra. A
provação virá. Se você já não está enfrentando, ela virá. Para mim, para você, para minha família, para a sua família, para essa igreja e para as demais igrejas de Jesus espalhadas na terra. A pergunta é: você está pronto para ser provado e no final ser aprovado? Feche seus olhos, vamos orar.